Sabe, presta atenção naquilo que Cristo viveu, o que ele pregou na vida de Cristo. As pessoas só sabem ler a Bíblia para buscar a bênção, sabe? Né? As pessoas só sabem ler a Bíblia para buscar a bênção. É incrível. Sabe? Só sabe querer, só busca em Deus as bênçãos que elas querem para a vida delas. Leia os evangelhos, você vai ver. Cristo, ele foi expulso dentro da sinagoga. Tentaram jogar ele num precipício. Mas Deus deu livramento a ele. Depois disso que ele começa a pregar, andando pelo deserto, nos montes, andando de uma cidade para outra. Até então ele ia para a sinagoga. Entendeu? Né? O que Deus sempre falou comigo foi que o que Deus queria de Martim Lutero era que ele tentasse a reforma da Igreja Católica, né? Buscasse a reforma da Igreja Católica e, é lógico, a Igreja Católica acabaria expulsando ele de lá. Mas Martinho Lutero não confiou em Deus e se associou à maçonaria. A Igreja Evangélica já nasce contaminada pela maçonaria. E não é só isso. Não é só isso. Quando Martinho Lutero traduz a Bíblia Sagrada, né, e começa a distribuir a Bíblia Sagrada, todo mundo começa a ter a Bíblia na mão, né, e começa a usar a palavra de Deus e criar religiões para si. Como assim, Ludmila? Eles começaram a interpretar a palavra de Deus, cada um segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria carne, segundo a sua própria vontade. É por isso que começam a surgir várias igrejas. Igreja calvinista, igreja luterana, igreja, sabe, de Mormon, igreja tudo quanto é tipo de igreja surge a partir da igreja protestante, né, a partir dos protestantes, né, que protestaram contra a igreja católica, né, mas começa a surgir um monte de igrejas, e cada um com uma intenção diferente. Para você ter uma noção, a igreja dos Mormons, o precursor da igreja dos Mormons, ele fundou a igreja dele porque o propósito dele era se eleger presidente dos Estados Unidos. Então a religião começou a ser usada, sabe, em benefício próprio por pessoas diferentes. A Igreja Católica tinha uma liderança única, né? Por isso que ela se manteve, mas a Igreja Evangélica, além de ter saído da Igreja Católica de uma forma errada, se rebelando, apoiada pela maçonaria, né? Quer dizer, não confiou em Deus, se associou aos maçons, né? Com rebelião, ainda pegaram a palavra de Deus e cada um começou a interpretar do seu jeito. Entendeu? Fora, quando começam a criar regras de interpretação, primeiro assim, eles começaram a interpretar segundo cada um a sua própria vontade, né? E aí depois criaram-se regras de interpretação baseadas em hermenêutica, que contaminou ainda mais a revelação da palavra de Deus. Não vou falar a respeito de hermenêutica agora, a respeito de teologia agora, mas na hora que Deus me preparar para falar para vocês a respeito de hermenêuticas, vocês vão se assustar. Senão, Ludmila, o que é hermenêutica? Vamos lá, deixa eu tentar te explicar muito rapidamente. Hoje em dia, uma pessoa, para se formar, entre aspas, como pastor, porque Cristo não criou isso, né? Mas, para se formar um pastor, ele tem que fazer um curso de teologia, tá? Para se interpretar a Bíblia, eles têm regras para interpretar a Bíblia. Só que são regras humanas, não são regras ditadas por Deus. Tá bom? E quais são essas regras? São regras baseadas em hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que a arte, né, de se interpretar textos, por exemplo. Tá bom? Então, é a arte de se interpretar a palavra, a arte de se interpretar textos, né? É usado hermenêutica
em leis usadas por advogados, né, juízes, é usada a hermenêutica na cultura, em várias coisas. Só que isso foi enfiado dentro do curso de teologia, entendeu? Né? Só que quando eu te explicar o que é de fato hermenêutica, de onde surgiu a hermenêutica, você vai assustar. Tá bom? Eu estou te contando tudo isso para te mostrar que a igreja, isso que você chama de igreja, igreja católica, igreja evangélica, isso você chama de igreja, sabe? Isso não é igreja. Isso que te contaram a vida inteira que é igreja, não é igreja. São pessoas rebeldes que se dizem de Deus, mas que andam nos seus próprios caminhos há muito tempo. Eu estou te contando tudo isso para você entender que a igreja está fora do caminho de Deus há muito tempo. Daqui a pouco eu vou te fazer entender o porquê dessa palavra. De Ezequiel, capítulo 23 e 24. Tá? O que acontece? Então a igreja, perdão, eu ainda estou um pouco rouca. A igreja totalmente contaminada, com falsas doutrinas, né, desde a Igreja Católica, dominada por uma liderança que tinha por propósito usar a religião, né, para estabelecer governos humanos, né, que nem esses seis que dominaram a Igreja Católica, que tomaram para si o cristianismo e criaram a Igreja Católica. Não foi só a Igreja Católica, não, teve a Igreja Anglicana, mas eu estou tentando resumir aqui de uma forma mais simples possível, né? Depois, com o surgimento da igreja evangélica, né, com a igreja protestante, com os protestantes, na verdade, porque não foi a igreja, né, foram várias igrejas que surgiram depois de Martim Lutero, né, com os protestantes, que também usaram da palavra de Deus para dominar as pessoas, né? Você tem relatos a respeito dos protestantes que, se você não concordasse com ele, teve época de ter revolta, rebelião, que eles se matavam entre si. Você imagina pessoas que se dizem de Deus se unirem para e se matarem? Terem revoltas e rebeliões e eles se matarem? Pois é, a igreja evangélica surgiu disso. A igreja protestante surgiu dessa forma. Entendeu? Você vai ver um filme a respeito de Martim Lutero, né? Ele parece ser um santo. Mas ele foi um homem que se associou à maçonaria. E se ele não tivesse associado à maçonaria, sabe? Dizem que ele seria o quê? Queimado vivo. Teria virado torresmo. Né? Mas por quê? Porque não confiou em Deus para protegê-lo. E a partir de Martim Lutero, todo mundo que pegou a Bíblia e começou a interpretar segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria carne, segundo seus próprios interesses, criou uma religião diferente. É por isso que a igreja evangélica é toda segmentada, cheia de denominação diferente. A igreja evangélica ela é rebelde desde o começo, desde o princípio da existência dela. Né? Agora vamos lá. Eu estou falando para você que a igreja, tanto católica quanto evangélica, ela está associada com a maçonaria desde o princípio da maçonaria. A maçonaria foi criada justamente para combater a religião. Né? Por que eu estou te falando isso? Com o crescimento da igreja evangélica, a igreja evangélica sempre esteve associada à maçonaria. Sempre esteve associada à maçonaria. Desde o começo. Sempre esteve associada à maçonaria. Né? E associada à maçonaria porque antigamente se tinham reis absolutistas, né? Com o surgimento da democracia, tudo mais, que foi tudo um propósito maçônico, e eu não vou discutir política agora, né? Foi tudo um propósito da maçonaria, o surgimento da democracia e tudo mais. A política, da forma
que é feita hoje, né, ela está entranhada na igreja evangélica e na igreja católica há muito tempo também. A política, os políticos, seria a ponta do iceberg da maçonaria. Os políticos e os maçons, pelo menos a imensa maioria dos políticos são maçons. Se não estão ligados diretamente, estão ligados de alguma forma. Tá? Então, a política é a ponta da maçonaria. E os pastores evangélicos, principalmente, estão extremamente ligados a quem? A políticos e a maçons. E você tem coragem de falar para mim que a igreja evangélica está no caminho de Deus? Não, não está no caminho de Deus. E agora eu vou te explicar essa palavra em Ezequiel 23. O lá é a igreja católica. O Olibá é a igreja evangélica. Os assírios, e que Deus com quem a igreja se prostituiu. Né? Esses homens, esses soldados, esses homens do exército, que ele fala aqui, que a igreja se prostitui, que se corrompe, né? Os assírios com quem elas se deitam, se prostituem e tudo mais, nada mais são do que a maçonaria e os políticos. Esses assírios aqui com que as duas irmãs se prostituem, nada mais são do que a maçonaria. A igreja se prostituiu, tanto a católica quanto a evangélica, se prostituiu com a maçonaria e se prostituiu com a política. Ela cobiçou o poder, ela cobiçou o dinheiro, riqueza. Ela não confiou que Deus a protegeria das mãos dos inimigos, entendeu? E se associou a eles, como Martim Lutero. Não confiou que Deus protegeria no chamado dele, né, de reformar a igreja católica, né? E se associou a quem? A maçonaria. E a igreja evangélica surgiu assim, estragada, contaminada, prostituída desde a sua tenra infância. E a igreja vem sendo corrompida ao longo de todos esses anos. Que já tem vários séculos que tudo isso aconteceu. Aquilo que você fala que é assim, não, mas na época dos nossos pais, a igreja, ela era diferente, a igreja era mais dedicada ao Senhor, em parte sim, em parte a igreja evangélica era mais dedicada ao Senhor. Ela se corrompeu ainda mais nesses últimos anos com o surgimento da teologia da prosperidade. Que nada mais é do que influência maçônica dentro da igreja também. Com a teologia da prosperidade, o evangélico se tornou adorador de Mamon, porque Jesus falou para a gente não buscar as riquezas da terra, mas as riquezas do céu. Que não era para a gente adorar dois senhores, servir a dois senhores, porque a gente ia desagradar um deles. Né? Que não era para você servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, Mamon. Mas que era para buscar, não era para ser como os pagãos que se preocupavam com as coisas da vida, né? Mas era para a gente buscar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas não seriam acrescentadas, porque o nosso Pai que está no céu sabe do que a gente precisa. Mas a igreja antes, ela ainda buscava por santificação. Então, na época dos nossos pais e dos nossos avós, né, a igreja ainda buscava por santificação. Quando começou a se pregar a teologia da prosperidade, a igreja se corrompeu ainda mais. E é por isso que a igreja está como está. Ludmila, mas como que a igreja está? A igreja está crescendo. Não, a igreja não está crescendo. O que está crescendo são as empresas da fé que surgiram no meio de tudo isso. Isso que você chama de igreja não é igreja. Esse bando de templos são apenas empresas da fé. O que Deus está falando aqui é o seguinte: estou te entregando na mão dos teus amantes. Quem são os amantes da igreja? A maçonaria política. E os seus amantes vão te destruir. Eles vão arrancar tudo que é teu, eles vão te destruir, eles vão te deixar nua. E eu vou fazer isso que é para você tomar nojo deles. Porque Deus tem mandado tirar de dentro da igreja a maçonaria e tirar a política de dentro da igreja há muito tempo.
Só que a igreja rebelde nunca ouviu, nunca obedeceu. Sempre contaminada pelo desejo, pela cobiça de dinheiro e de poder, né? Eles sempre tiveram a sua liderança associada a tudo isso. Sempre, não é de agora. Faz muito tempo. E Deus sempre mandou tirar de dentro da igreja tudo isso e eles não tiram, eles não aceitam. Né? E Deus tem sido paciente durante todo esse tempo. E como a igreja não se santifica, não abre mão do pecado para fazer a vontade de Deus, Deus está permitindo, está levantando contra a igreja justamente aqueles com quem ela se contaminou. Com quem que ela se contaminou? Com a maçonaria e com os políticos. E é justamente na mão da maçonaria e dos políticos que Deus está entregando o povo dele para ser destruído. Deus vai usar os políticos e a maçonaria para destruir a igreja dele. Essa igreja corrompida, sabe? Prostituta. A igreja evangélica e a igreja católica são a grande prostituta do livro de Apocalipse. E quem vai destruir a igreja é justamente os políticos e a maçonaria. Eu não estou inventando isso. Deus tem falado isso comigo há 13 anos. Ele não me permitiu pregar no YouTube durante todo esse tempo, porque ele disse que eu só ia começar a pregar na hora que tivesse para começar. O canal, esse meu canal aqui no YouTube, eu acho que é desde 2014. Ele já tinha falado para mim que eu ia começar a pregar no YouTube, mas ele falou para mim, é só no meu tempo. Tudo isso que ele tem falado comigo, ele já tem confirmado há muito tempo. A igreja evangélica vai cair. E quem vai derrubar a igreja evangélica é justamente a política. Os políticos e a maçonaria. Deus está colocando que os seus próprios amantes da igreja, né, com quem ela se corrompe, com quem ela se prostitui, com quem ela adultera. Por que adultério? Porque a aliança dela é com Deus. E ela quebra a aliança dela e faz aliança com homens. Ela faz aliança com homens. Da mesma forma que reis de Israel faziam aliança com o Egito para se proteger dos inimigos e tudo mais, né? Ao invés de confiar no Deus Altíssimo, a igreja católica e a igreja evangélica fizeram associações com políticos e com a maçonaria para se manter no poder. A igreja será destruída por Deus. Ludmila, mas Jesus não vai voltar a arrebatar a igreja. Esta igreja, como está, não será arrebatada. Esta igreja, como está, não será arrebatada. Para de se enganar. Você está vendo sinais e está falando, ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ai, ele vai me tirar daqui. Não vai te tirar. A igreja vai passar pelo grande sofrimento, pela grande tribulação. E a tribulação vem. São 7 anos de sofrimento sobre a igreja. A tribulação vem. Deus levanta o anticristo contra a igreja, que é para a igreja que nunca obedeceu a Deus de jeito nenhum, nunca aceitou a obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor, né? Com o anticristo correndo atrás dela, Deus vai quebrantar o povo dele. Alguns sobreviverão, passarão por tudo isso. Deus vai proteger, Deus vai guardar alguns, mas Deus levanta uma nova igreja no meio dessa bagunça toda. A igreja que será arrebatada é a igreja que Deus vai levantar no meio de tudo isso. A verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja quebrantada, obediente. Uma igreja que é verdadeiramente fiel a Deus. Esta igreja será arrebatada, mas primeiro ela passa por uma grande tribulação. Que está para começar agora. Eu não estou falando que daqui a alguns anos, não. Eu estou falando que está para começar agora. Deus já confirmou para mim inúmeras vezes que está para começar agora. Ele está entregando a igreja. Eu não vou pôr data, no dia, a hora, eu não sei. Mas é por agora. Deus vai entregar a igreja na mão dos políticos. Igrejas vão fechar. Pastores vão... O que vai cair? Começa, Deus vai mexer no ninho das cobras. O que vai cair de pastor? Deus me deu um monte de revelação há anos atrás sobre coisas que vão acontecer
Aos poucos eu vou contando para vocês. Eu queria estar orando com vocês diariamente pela vida espiritual, mas nem sempre eu consigo. Eu te oriento a entrar no meu blog, Edificando as Muralhas. Lá tem uma oração pela vida espiritual. Começa a orar pela tua vida espiritual. Foca em buscar o reino de Deus e sua justiça. Se arrepende dos teus pecados e coloca a tua vida espiritual em dia com Deus. Se apegue ao sangue de Cristo. Você precisa conhecer a verdadeira graça de Deus. O que tem sido pregado a respeito da graça de Deus é mentira dentro da igreja. Você não é salvo por obras. Você é salvo pelo sangue de Cristo somente. É por graça. É porque Deus te amou que você é salvo. A pregação da graça não é verdadeira. Isso está sendo pregado nas igrejas, é mentira. Se você está numa igreja que está associada à política, à maçonaria, à pregação como chama? Fugiu o nome. A pregação da teologia da prosperidade, foge disto. Foge disto. É maldição para a tua vida. Saia dessas igrejas que pregam teologia da prosperidade para o teu bem. Para o teu bem. Saia dessas igrejas. Entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama a teu pai em secreto. E fala para Deus: Pai, me mostra o caminho que eu devo andar, me guia através do teu Espírito seja bom para mim, me ajuda a fazer a tua vontade. Pega o Salmo 143 e começa a clamar a Deus pela direção de Deus para a tua vida. Tá vindo um grande, Deus vai julgar a igreja dele. Tá vindo um grande sofrimento sobre a igreja de Cristo. Não pense que o povo vai escapar, porque o povo não vai. Deus vai guardar uma parte do povo dele, mas quem são esses? São aqueles que vão aceitar a verdadeira graça, são aqueles que vão aceitar o verdadeiro ensino de Cristo. É o buscar o reino de Deus, sua justiça. No meio de tudo isso, Deus vai começar um grande avivamento no meio do povo dele. Não vai começar dentro de igrejas. Deus vai começar no meio do povo um grande avivamento espiritual. Focado em buscar por santificação, arrependimento, avivamento e renovo espiritual. Vai buscar em Deus por avivamento, por santificação, por arrependimento. Começa a buscar pela tua vida espiritual com urgência e coloca a tua vida em ordem. Aos poucos eu vou falando aquilo que Deus me mandou falar. Alertar o povo. Compartilhe esse vídeo. Por amor a Deus, por amor ao próximo. Compartilhe esse vídeo. É importante para o povo de Deus saber o que está acontecendo. Ajude a fazer a obra compartilhando esse vídeo. Tá bom? Eu vou estar fazendo vídeos menores, ensinando a você ter sabedoria para obedecer a Deus, né? Falando da doutrina de Cristo a respeito daquilo que Deus quer para você. Que é você renunciar aos teus pecados, né? Focar em se santificar. Vamos buscar junto por avivamento, renovo espiritual, tá bom? Ouça os outros vídeos e busque a Deus no secreto do teu quarto, buscando por santificação, por arrependimento, pedindo a Deus por direção. Agarra o Salmo 143, é uma oração pedindo a direção de Deus para a tua vida. Você não sabe o quanto é importante você se apegar a Deus agora e pedir para Deus te ajudar a fazer a vontade dele, pedir a direção de Deus para a tua vida. Deixa Deus te guiar. Para de ser guiado por pessoas que são dominadas por ganância de poder, por ganância de dinheiro, pessoas que estão apenas tirando proveito do povo de Deus, fazendo da igreja fazendo da igreja de Cristo curral eleitoral. A igreja não foi criada para servir aos homens, a igreja foi criada para servir a Deus. Pensa nisso, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.